Gente, hoje, sexta-feira, sextou, dia de quê? M de mulher. E hoje nosso programa está imperdível, como sempre, aliás, né? Então, olha, não sai daí, porque eu tenho uma conversa muito bacana, uma entrevista top e olha, e uma palavra de Deus para nós. Então, não sai daí que eu já volto. Mais uma sexta-feira abençoada, não é verdade? Mais uma semana vencida. E hoje não poderíamos deixar, claro, de agradecer ao nosso bom Deus por sua bondade, por seu amor, por sua infinita misericórdia sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então vamos agradecer. Ah, Senhor, neste dia te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos pelo seu infinito amor, pela sua infinita bondade. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer, Senhor, porque sabemos que se estamos ainda aqui, é porque o Senhor quer nos melhorar, quer nos aperfeiçoar, para nos levar para junto do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que mais esta vez nós entregamos nosso programa, entregamos o estúdio, todos aqueles que estão conosco, todos aqueles que estão nos assistindo, todos aqueles que irão assistir, nós entregamos nas tuas mãos para que esta palavra, Senhor, a ser meditada alcance a minha vida e a vida de todos que nos ouvem. Eu oro, Senhor, agradecendo pela oportunidade deste programa, pela oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias. Assim eu oro e dou graças. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. E eu quero, antes de tocar no texto, eu quero falar algo a respeito também de um texto bíblico, mas eu quero trazer um entendimento para nós. Então vamos lá. Se fala muito a respeito da submissão feminina, não é verdade? Se fala muito a respeito da submissão da mulher, certo? Mas eu queria que vocês, quando tivessem oportunidade, vocês fossem meditar lá na carta aos Éfesos, no capítulo 5, que fala a esse respeito, e que por muitas vezes o texto fora do contexto é pretexto para se criar heresia. Foi criado anos a fio, e muitas vezes por não entender algumas palavras, se faz uma passaroca aí, né? Mas eu queria ver aqui com vocês, olha, no texto usa muita palavra sujeitai-vos. Então, antes de falar da mulher e do homem, no texto diz assim, 5:21 diz assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros. Antes de estar falando da mulher ser sujeita ao marido, antes de qualquer coisa, está falando que nós, eu e você, cristãos, pessoas que creem na palavra de Deus, pessoas que professam fé no Senhor, Então, que nós precisamos aprender o quê? A nos sujeitar uns aos outros, no temor de Cristo, no respeito, na reverência, na obediência. A palavra sujeitar-vos, então aqui está falando, olha, vivam um relacionamento de respeito mútuo, sejam humildes uns com os outros, coloque o bem do outro acima do seu ego, tudo isso por reverência e obediência a Jesus, que nos deu o maior exemplo de serviço. Pois é. Se fala muito da submissão da mulher se sujeitar ao seu marido, mas antes vem falando em que todos nós, homens e mulheres,
devemos nos sujeitar uns aos outros. E um detalhe, nos sujeitar de qualquer maneira, de maneira nenhuma. Isto é em temor de Cristo. E a gente precisa pensar. Nós precisamos ter inteligência espiritual. Dons, talentos, nós precisamos ter inteligência espiritual. Então, nós vemos que na palavra do Senhor, quando se fala também sobre a submissão, a palavra submissão, tá? Bíblica, o que é a submissão bíblica, certo? Significa que a pessoa deve se colocar voluntariamente sob o cuidado e liderança do outro. Não é obediência, não é inferioridade. Percebe isso? Sujeitai-vos e aí submissão. Então, no sentido é se colocar voluntariamente sobre o cuidado e liderança de outro. Você quando aceitou Jesus, você quando diz, você que é cristão e que ainda hoje entende mal esta passagem, eu te pergunto, quem é que te obriga a servir a Cristo? Que não seja seu amor voluntário. Quem é que te coloca para realmente fazer aquilo que você acredita que deve fazer, que não seja a sua, o seu amor, a sua voluntariedade? Então, até se colocar debaixo da liderança de uma pessoa, a gente faz isso por amor. Porque quando a gente se coloca debaixo de uma liderança, a gente faz isso porque a gente acredita que aquela pessoa está apta a nos conduzir, está apta a nos ensinar, está apta a nos fazer melhor. Então, eu vou seguir aquela pessoa por amor e não por obrigação. As pessoas que fazem por obrigação, por babação, ou por sei lá o que, tantas coisas, não desfruta realmente e nem faz como se deve. E por muitas vezes a religiosidade tem mascarado as pessoas em relação a isso. E por anos a fio também foi pregado de forma errada. Então a mulher, ela se coloca em submissão ao seu marido por amor, voluntariamente, mas não é uma obediência cega, é em respeito mútuo, certo? E aí não é por ser inferior e nem é por uma obediência que vai fazer, não, eu estou mandando e você tem que fazer. Oi! Então a mulher, a partir deste entendimento das Escrituras, aí a mulher ela é convidada a confiar no marido. Ela é incentivada a estar ao lado dele voluntariamente, por entender, por respeitar, e esse respeito ser de mútuo. Então, ela é convidada a confiar no marido, mas tem um detalhe. Desde que este marido atue como Cristo. E é aí onde eu quero chegar. Ele atue como Cristo faz com a igreja. Então vamos lá. Efésios 5:25 diz assim, olha, então, quando eu falo que a mulheres, sede submissa aos vossos maridos, então é dentro dessa conotação. Ela vai estar com aquele homem porque ela respeita, porque ela tem um amor que faz com que ela se entregue, que ela confie, que ela saiba que aquele homem vai liderar a vida dela, a família, da forma correta. Ele está apto, ele é capaz. Por quê? Porque ele procede como Cristo. Então, o texto em Efésios 5:25 diz assim, maridos,
Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o modelo de amor. Não disse lá que a mulher tem que ser submissa e que ela tem que amar o marido. A mulher, ela tem que ser submissa, e ela respeita, mas quem tem que amar é o homem, porque quem ensina, quem é chamado para liderar, o líder ensina. Ele ensina. Então, é o homem que ensina a mulher a amar a ele. É o homem que ensina a mulher a respeitar a ele. Quando ele procede da forma correta, quando ele apenas não só fala, mas ele tem atitudes que condiz com aquilo que ele está falando. E aí, isto significa amor sacrificialmente, amar sacrificialmente. Amar sacrificialmente, isso significa Cristo deu a vida, então foi um sacrifício. O homem, ele ensina a mulher a amar a ele quando ele ama a mulher. A gente aprende a amar Cristo porque Cristo nos amou primeiro. Então você quer ser amado pela sua mulher? Ame ela primeiro. Faça por ela primeiro. Cristo te sacrificou. Você está disposto a sacrificar o quê? Tem gente que quer casar e quer continuar sendo solteiro. Quer que a mulher seja ali aquela mulher submissa, aquela mulher que respeite, que tem um amor voluntário, mas não se posiciona. E o papel, de Cristo em relação à igreja é o mesmo papel que o homem tem que ter com sua esposa. Qual é? Cuidar, proteger, valorizar. Estar disposto a dar a vida por ela, como Cristo fez. E aí? E aí, meus amores, é assim? Será que tem sido assim? Então, quando o texto diz que a mulher, ela tem que ser submissa, ela deve ser submissa, não está autorizando o abuso, a dominação e nem ao silenciamento. Você percebe? Submissão não é você olhar para a mulher e achar que ela tem que ser cega e que ela tem que fazer tudo porque você... Não, é você que tem que ensinar ela te amar e te respeitar a tal ponto que tudo que ela faça por você, ela faça por amor. Porque você a ama desta forma. Você tem a coragem de se sacrificar por ela. Você a ama de tal maneira que você está disposto a cuidar, a proteger e valoriza. Cristo nos elogia, a igreja, Cristo, ele mostra para nós que nós somos importantes, que nós somos a menina dos olhos dele. Ele deu a vida por nós, ele cuida de nós. Então é assim. O texto de maneira nenhuma não autoriza o abuso do poder. Não, porque eu posso. Não autoriza a dominação, o controle, a manipulação, de jeito nenhum. Submissão aqui é relacional e voluntária, com base no amor. Com base no amor e temor a Cristo. Eu acho interessante, sabe, que muitas vezes as pessoas não entendem lufas dos princípios estabelecidos por Deus. Não entende, não conhece, não vai para uma escola bíblica, não frequenta uma igreja, mas ama discutir as escrituras, principalmente esses versículos. Usa esses versículos, sabe? Não, mas a mulher tem que ser submissa ao homem. Isso é porque você é feminista. Olha, vamos aprender? Vamos buscar ter conhecimento para que a gente não esteja querendo colocar julgo em ninguém, O marido, ele tem sim uma responsabilidade maior. Afinal, o homem... Porque, olha, se você usa as escrituras
Se você quer atestar a sua condição usando textos bíblicos, então você tem que se espelhar no que é certo, você tem que se espelhar em Cristo. Então, e você tem que entender que o homem foi feito para a glória de Deus, mas a mulher foi feita para a glória do homem. Nós, mulheres, somos presentes divinos para os homens. Fomos criadas para estar ao lado dos homens. Por quê? Porque Deus viu que não era bom que o homem tivesse só. Vocês entendem isso? Pois, mas eu não acredito nisso, a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia foi criada. É? Mas na hora que é conveniente, a mulher tem que ser submissa ao homem. Oi? É nisso que a gente tem que prestar atenção. O marido, ele tem uma responsabilidade maior. Ele tem a responsabilidade de liderar com amor sacrificial. Ele tem que se sacrificar. Ele tem que realmente ser aquele que está disposto a cuidar, a proteger. E ele valoriza, porque ele sabe do que ele tem, que é tão precioso. E não pode ser nunca com o quê? Com autoritarismo. Mas eu estou mandando, tem que ser, estou ordenando, mas é porque tem que me obedecer. Ei, qual século? A falta de entendimento ainda que está conduzindo, né? O que é que está conduzindo a mentalidade dos homens ainda hoje? Oi? Aí a gente está vendo aí, não, é porque as mulheres, isso e aquilo outro, justificando ainda hoje. Somos seres inteligentes. Nós precisamos avançar. Não existe mais determinação. Não, mas tudo que acontece de ruim, a culpa é da mulher. É mesmo. A mulher, ela respeita o marido não por obrigação cega, mas como parte de um relacionamento saudável. Toda mulher, presta atenção aqui, meu querido. E você, mulher que está me ouvindo, se eu estiver errada, você me diga. Mas se eu estiver certa, diga para o seu marido, tá vendo aí? Olhe, a mulher respeita o marido não por obrigação cega, mas por parte de um relacionamento saudável. Todo homem que ele conquista uma mulher, todo homem, a mulher tem essa coisa de romantizar, né? E quando o homem ele é provedor, ele valoriza, ele cuida, ele protege, ele passa a ser o herói dessa mulher. É impossível que essa mulher não venha amar a esse homem voluntariamente, amar de todo o coração e querer procurar viver bem com ele e fazer aquilo que agrada a ele e andar ali. O respeito mútuo é o que é combinado, não sai caro, sabe? É assim, olha, vamos fazer assim, eu posso fazer isso, você pode fazer aquilo. É relacionamento saudável, né? E aí, nós também vemos que um marido que lidera, um homem que se posiciona como cabeça de um relacionamento, um homem que se espelha em Cristo, ele conduz a sua casa, a sua família, o seu relacionamento com a sua mulher, com humildade e serviço. Não como se ele fosse um chefe, mas como se ele fosse um servo amoroso. Um servo amoroso. Não, pastor, a senhora quer demais. Sou eu não, meu filho, é as Escrituras. Percebe? Sou eu não, é as Escrituras. Porque Jesus, sendo Senhor, se tornou servo. Ele se despojou de toda a glória para ser comum, para ser pessoa, para dar a vida, para pagar o preço. Por quem? Por mim e por você. Servo amoroso, foi por amor. Lá na cruz, Jesus disse, está consumado. Lá na cruz, Jesus disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E lá ele viu o fruto do seu penoso trabalho.
Ele foi servo amoroso, ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Então, se nós queremos andar à altura da palavra, se nós queremos desfrutar deste relacionamento maravilhoso entre homem e mulher, nós primeiro precisamos aprender qual é nosso papel enquanto cristão. Sujeitai-vos uns aos outros em temor ao Senhor. Quando eu me sujeito ao Senhor, eu estou me colocando numa posição em que o Senhor pode me ensinar e o Senhor, Ele pode prover e o Senhor pode cuidar. E aí, a pessoa a quem eu vou me relacionar, meu cônjuge, a pessoa a quem eu amo, tem que estar alinhado com isso. Não basta você citar versículos bíblicos se você não vivenciar estes versículos. Você é cristão? Avalie sua vida, avalie sua conduta. Você, como homem, tem sido este homem que ama. Você é mulher, você tem dado respeito, você tem valorizado. Se o homem proceder como Cristo, é impossível esta mulher não amar, não respeitar e não ser submissa. Se ele estiver se espelhando em Cristo, se ele estiver apenas usando as Escrituras como muleta, como tábua de salvação, de forma errada, com autoritarismo, com, imposição, ele ainda não aprendeu nada. E nós, que professamos fé em Jesus Cristo, nós precisamos entender isso. O homem, ele precisa ter como cabeça a Cristo. Ainda hoje tem gente que ensina que as mulheres, elas têm que aguentar tudo. Aí a mulher está na igreja, está ouvindo a palavra, está aprendendo, mas o marido não tem temor a Cristo. Aquele homem não quer saber de nada de Cristo. Cristo não é a cabeça dele, porque ele vive como ele quer, do jeito que ele quer. Como é que esta mulher vai estar sendo submissa a um homem que não tem a Cristo? Sabe como? Vivenciando o amor. Desde que, lógico, este homem não seja um espancador, que seja um homem bom. Ele ainda não conhece Cristo, ele ainda não entendeu o preço que foi pago pela vida dele, mas é um homem de caráter, é um homem trabalhador, é um homem responsável, Mas tem muita mulher querendo ser Deus na vida dos seus cônjuges, e nós não somos. A palavra diz que a mulher santa santifica seu marido, não é verdade? Então, mulheres, isso também não quer dizer apanhe quieta. Isso não quer dizer vá orar, vá pagar o preço. Não quer dizer isso, não. Não quer dizer isso, não. Porque o amor sacrificial é do homem, não é da mulher. E hoje nós estamos vendo aí os homens matando as mulheres, não cuidam, não protegem, não valorizam, mas também nós vemos mulheres que não respeitam, mulheres que não se colocam na posição. E eu não estou falando de pessoas que não são cristãs, estou falando de pessoas cristãs. Então, no dia de hoje, pense bem, vamos começar praticando sendo sujeitos uns aos outros, como servos, porque para isso nós cristãos fomos chamados para sermos servos uns dos outros. Amém, meus amores? Então, e se você não conhece nada disso e não entende nada do que eu estou falando, pega a sua Bíblia. Você não tem Bíblia? Compre uma Bíblia. Tem celular? Baixa o aplicativo da Bíblia. Começa a ler, começa a puxar ali estudos, começa a se questionar, começa a questionar a Deus, começa a querer entender a Deus. E eu te garanto que a sua vida muda, porque Jesus continua salvando. E eu já volto.
Imagine sua empresa parada por 24 horas. Os prejuízos seriam apenas financeiros? Assim como cuidamos da nossa saúde para prevenir doenças, a subestação elétrica, o coração do seu sistema elétrico, necessita de atenção especial. Sem ela, toda a sua produção pode parar. Com a manutenção preventiva, é possível detectar e solucionar problemas antes que eles causem danos maiores. Utilizamos tecnologia de ponta para diagnósticos precisos, garantindo a segurança e a eficiência de sua operação. Não espere o inesperado acontecer. Se já passou mais de um ano desde a última manutenção da sua subestação, é hora de agir para evitar um prejuízo maior. World Elétrica Soluções, onde cuidar da sua energia é a nossa prioridade. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo em educação. Tá com o novo Ninho do Saber no Funcionários 3 e chegou a 101 o número de creches. Tá com 49 unidades escolares em novo padrão. 6.000 alunos com deficiência acompanhados por cuidadores. Tablets e Chromebooks com internet nas escolas. E agora tá também com a Poupança Futuro. Tá com tudo, hein? Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Já pensou em escapar da correria e se conectar com a tranquilidade da natureza? Na Casa Pé na Areia Caminho de Moisés, cada detalhe foi pensado para que você se sinta em casa, com o conforto que você merece e a vista que você sempre sonhou. Localizada em Lucena, no litoral norte da Paraíba, a Casa Pé na Areia oferece um atendimento personalizado, ideal para casais, famílias ou quem busca um descanso de verdade. E você ainda pode realizar o seu casamento, aniversário, formatura ou evento corporativo. Casa Pé na Areia Caminho de Moisés, onde o mar abraça o seu descanso. Gente, no Você Viu de hoje, não tinha como eu não tocar no que aconteceu essa semana, né? Na terça-feira foi noticiado uma monstruosidade. Você viu o rapaz, que ele bate na companheira, ele dá 60 socos. Fora os empurrões, fora na companheira. Então, eu fico assim, estarrecida com uma coisa dessas. Você viu isso? Você não viu? Pois é, então vai procurar
nas redes sociais, vai lá no M de Mulher, dê uma olhadinha nesta matéria, porque foi horrível, foi terrível. Né? O que é que leva uma atitude dessa? Aí vem aquelas pessoas, não, mas ela também o quê? Será que alguma coisa justifica? Assim como também você viu que o Brasil foi recordista, que recorde terrível em feminicídio em 2024. Aí eu te pergunto, o que é que está justificando estas coisas? O que é que está justificando esta morte desenfreada de mulheres, esta violência, esta bárbare, né, que está acontecendo no nosso país? O que é que a cena é horrível, parece uma cena de horror. Ele bate, ele soca sem piedade. E aí nós temos visto, né, esses movimentos aí na internet, a gente tem visto, mas graças a Deus, porque também nós estamos vendo homens se levantando, combatendo esta violência, essa coisa terrível. Então, gente, pelo amor de Deus, o que tem de ruim, o que não presta, mesmo que a gente tenha aprendido como certo a vida toda, a gente joga fora. Essa coisa desenfreada, desse sentimento de posse, esse machismo, essa coisa assim que a mulher é inferior, que a mulher é propriedade, que a mulher é minha, eu faço o que eu quiser. Isso não é verdade, isso é mentira. Então, olha, foi absurdo. Eu não quero. Sim, e na Itália também saiu na terça-feira que na Itália agora é lei, tá? Crime de feminicídio. Sabe o que é que vai acontecer? Prisão perpétua. Prisão perpétua. Que ponto nós estamos chegando? E aí, não, nós somos civilizados, nós somos seres racionais. Oi? Tem alguma coisa errada em tudo isso. Tem muita coisa que precisa ser, desconstruída. Nós precisamos entender e aprender algumas coisas. Homens e mulheres são iguais, não apenas diante de Deus. Nós somos iguais, temos direitos e deveres. Nós temos, sabe, diante da lei de Deus, dos homens, a igualdade, gente. Temos diferenças, mas pelo amor de Deus, não tem essa. Então a gente precisa parar e pensar um pouco. No que é que eu posso ajudar? No que é que eu posso fazer diferente? No que é? Outra coisa também que eu quero comentar aqui no Você Viu, teve políticas, teve conferência de políticas públicas para as mulheres aqui no nosso município. Pois é, e eu só vi depois que teve, né? Então, nós precisamos, tem ferramentas, conferência, é um espaço muito importante para se debater desafios e avanços. Conferência é lugar de se avaliar, se analisar, se reivindicar. E era necessário, sabe, que passasse um carro de som na cidade, que se noticiasse em todos os meios, na rádio, na TV, trouxesse para cá, para que a gente convidasse o público, convidasse as mulheres para participar. Então, eu sinto muito, viu? E é assim, eu vi como uma falha muito grande ter tido a primeira conferência de mulheres aqui no nosso município e, infelizmente, nós, mulheres, não fomos alcançadas, salvo algumas poucas. Então, fica aí, nesse quadro do Você Viu, o meu questionamento e o meu, assim, desapontamento, na verdade, em relação a isso. Tá bom, gente? Então, nós mulheres, precisamos nos unir, nós precisamos avançar e nós precisamos de vocês, homens, para começar a dizer não
Não, sou homem e eu não aceito violência contra a mulher. Imagine sua empresa parada por 24 horas. Os prejuízos seriam apenas financeiros? Assim como cuidamos da nossa saúde para prevenir doenças, a subestação elétrica, o coração do seu sistema elétrico, necessita de atenção especial. Sem ela, toda a sua produção pode parar. Com a manutenção preventiva, é possível detectar e solucionar problemas antes que eles causem danos maiores. Utilizamos tecnologia de ponta para diagnósticos precisos, garantindo a segurança e a eficiência de sua operação. Não espere o inesperado acontecer. Se já passou mais de um ano desde a última manutenção da sua subestação, é hora de agir para evitar um prejuízo maior. World Elétrica Soluções, onde cuidar da sua energia é a nossa prioridade. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lê aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo em educação. Tá com o novo Ninho do Saber no Funcionários 3 e chegou a 101 o número de creches. Tá com 49 unidades escolares em novo padrão. 6.000 alunos com deficiência acompanhados por cuidadores. Tablets e Chromebooks com internet nas escolas. E agora tá também com a Poupança Futuro. Tá com tudo, hein? Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Já pensou em escapar da correria e se conectar com a tranquilidade da natureza? Na Casa Pé na Areia Caminho de Moisés, cada detalhe foi pensado para que você se sinta em casa, com o conforto que você merece e a vista que você sempre sonhou. Localizada em Lucena, no litoral norte da Paraíba, a Casa Pé na Areia oferece um atendimento personalizado, ideal para casais, famílias ou quem busca um descanso de verdade. E você ainda pode realizar o seu casamento, aniversário, formatura ou evento corporativo. Casa Pé na Areia Caminho de Moisés, onde o mar abraça o seu descanso. Gente, mas olha com quem eu estou. Essa pessoa linda que eu falo no programa direto, né? Que vocês vêm falar, Dr. Walter. Ah, Dr. Walter, é muito bom estar aqui com o senhor hoje. Então, gente, Dr. Walter é aquele que cuida, ó, da nossa cachola. E aí, Dr. Walter, o senhor tá bem? Estou bem. Eu sempre digo que eu estou melhor do que mereço.
Todos nós, né? Então, doutor Walter, me diz uma coisa. O senhor é psiquiatra, não é isso? Sim. Quanto tempo, doutor Walter, o senhor é psiquiatra? Somente há 51 anos. Somente? Somente. Somente, uma vida toda. Uma vida toda. Doutor Walter, eu tenho uma curiosidade. O que é que levou o senhor a abraçar essa profissão? Bom, inicialmente foi por acaso, certo? Eu consegui uns plantões quando eu era acadêmico, né? E só tinha vaga em psiquiatria. Eu não pensava em fazer psiquiatria. Mas quando eu comecei a dar plantão em psiquiatria e vi a necessidade de pessoas que cuidassem daqueles chamados doentes mentais, entendeu? Aí eu comecei a gostar e até hoje entrei na psiquiatria, e se eu tivesse a oportunidade de escolher outra profissão, seria a psiquiatria também. Doutor Walter, e o senhor está na profissão há 51 anos, então lá atrás, quando a gente estuda um pouco o histórico médico, psiquiátrico da nossa nação, era terrível, né? Porque todo mundo era rotulado de louco e era jogado dentro dos manicômios. O senhor deve ter presenciado coisas terríveis. Foi do meu tempo. Eles ficavam amarrados, inclusive, entendeu? Era uma vida horrível, horrível. Aos poucos, isso foi saindo, né? Hoje em dia não tem mais isso. Esses loucos não tem. Tem um manicômio, né? Que são pessoas de fato, que são loucos de fato, são pessoas que têm comportamento hostil, que agride, que mata, entendeu? Esses não, esses aí tem que ficar em manicômio mesmo, não tem como sair, porque eles quando saem fazem a mesma coisa, ele tem que estar sempre sob a medicação. Entendi. Se não for passar remédios para ele, eles não melhoram. E se eles saem, eles não tomam remédios. Aí começa a mesma coisa. Porque a gente sabe que hoje, então os manicômios, de uma certa forma, muitos foram fechados, né? Então hoje tem um número muito menor, muito inferior, mas a gente sabe que há um movimento assim em andamento, querendo que retorne os manicômios como era. E uma das coisas, aquela questão da logoterapia, né? Aquilo ali era uma terapia de choque, pelo amor de Deus, parece filme de terror, aquelas coisas. Né? Exato, eu fui desse tempo, né? Eu fui desse tempo que tinha um tratamento de insulina, tratamento de choque. Eu fui desse tempo. Muitas vezes até necessário, vamos dizer assim. O problema é que começou a se utilizar o choque de uma maneira diferente, até mesmo para conseguir confissões, questões políticas, tudo isso o choque entrou. E eu fazia eletrochoque, porque naquela época a gente aprendia a fazer isso. Sim. Nós fazíamos e, eu vou ser sincero, a gente conseguia obter respostas significativas. Entendi. A pessoa não ficava impregnada, a pessoa melhorava. Agora, quando era aplicado corretamente e em determinadas situações. Entendi. Aí se banalizou. E então o choque praticamente não existe mais, né? Eles não estão mais fazendo o eletrochoque. Doutor Walter, uma pergunta. O senhor já escreveu algum livro? Não. Meu irmão sim, eu não. Né? Eu acho que o senhor, com certeza, tem um conteúdo para escrever um bom livro. Não, com certeza, né? Com certeza. Estou aqui para ser a sua escrivã, viu? Você para coletar a sua biografia, porque eu gosto, gente, eu gosto de escutar as experiências, eu gosto de escutar histórias, né? Porque cada história de vida traz um ensinamento. Sim. Cada história de vida, porque quem conhece o Senhor hoje, o Senhor ele é uma pessoa extremamente conceituada, tá? Aqui onde nós moramos, você que está me assistindo aí de outros estados, saiba que Dr. Walter é um tesouro aqui do nosso município, certo? Bondade. De profissional, de gentileza, amabilidade, que são características que cada dia está mais escasso, que é verdade. E aí me remete a uma pergunta.
Qual é o seu maior público? Homens ou mulheres? Mulheres. Mulheres. Com certeza mulheres. Mulheres, né? Por que o senhor acredita que seja mais mulheres? Não, as mulheres geralmente são pessoas mais sofridas, certo? E os homens não se acham doentes, que tenham problemas, certo? São superiores a isso e não procuram médico. As mulheres procuram, mas são mais sofridas, elas precisam realmente de uma atenção maior. Mesmo porque se os homens procurassem ajuda, talvez não houvesse tantas mulheres psicologicamente abatidas, com tantos problemas, não é verdade? Porque eu vejo que, eu acredito que o senhor aqui na sua demanda diária deve lidar com mulheres que têm muitos problemas causados dos gatilhos, seu emocional, justamente por causa da vivência com o seu cônjuge. Perfeitamente. Elas são maltratos, fazer pela certo mesmo, são maltratos que recebem, tudo, entendeu? Não tem direito a colocar as suas opiniões, entendeu? São tratadas de uma maneira que conduz a mulher a ficar com ansiedade muito forte e depressão principalmente. Entendeu? Aí é complicado, né? Os homens geralmente bebem e quando bebem batem nas mulheres. Isso aí é uma frequência, muito frequente na situação de psiquiatra que cuida principalmente de pessoas mais humildes. Sim, né? E isso já remete para a nossa próxima pergunta. Foi um dos motivos que trouxe o senhor trabalhar agora, também tão próximo à comunidade, estar aqui numa comunidade tão populosa quanto essa que nós temos aqui? Olha, eu, quando nasci, a primeira vez que eu vim em Lucena, eu tinha 2 meses de idade, certo? Eu vim eram os burros, atravessavam de Cabedelo para cá, naquelas ruas que sacudiam água, nas velas, já teve tempo de vir para cá. Sim. E os burros botavam a mercadoria em cima, eu ficava no caçoar, e o meu irmão e outro. E nós íamos andando, meus pais andando, puxando os burros. Então, desde aí, né? Então, isso aí já criou realmente um vínculo com Lucena. Adoro Lucena. Sim. Adoro Lucena. E depois, quando fui solicitado, na época foi da prefeitura de Bolon, eu acho, foi de Bolon, que me chamaram para exercer a função de psiquiatria aqui na cidade, e que eu vim, aí foi que me chamou mais a atenção, que me prendeu mais. Eu chegava a ficar emocionado quando atendia pessoas do tempo de meu pai. Sim. Entendeu? Pessoas antigas, tudinho, e falavam, senhor é filho do senhor Edésio, sou sim, já trabalhei com ele, quase todo mundo aqui tinha trabalhado com meu pai, entendeu? E então eu achei aquilo muito bonito, meu pai sempre foi uma pessoa boa, certo? Sempre. E as pessoas fazendo elogios a ele, tudo, até me comovia. Aí eu ficava feliz mesmo. Quando eu atendia as pessoas aqui, que eu saía para casa, eu saía com uma felicidade muito grande e muito emocionado muitas vezes, certo? Aí, pronto, eu me apeguei mesmo aqui a tratar as pessoas de Lucena e aceitei, mesmo na época, recebendo pouquinho, tudo, mas eu não ligava para isso não, eu ligava para o bem que me fazia também. Eu tentava fazer bem aos meus clientes e os clientes faziam bem de qualquer maneira através das histórias dele. Muito bom, muito bom. E doutor Walter, hoje o senhor ainda atende pela prefeitura, não? Não, eu fui afastado da prefeitura, eu acredito que em outubro. Certo? Não entendo os motivos que fui. Sim, problema nenhum, não estou aqui reclamando não. Não, mas isso é uma questão de estudo, mas né? a gente precisa saber, né? Assim, porque eu já ia dizer, né? As pessoas que precisam. Mas, doutor Walter, então, e agora o senhor colocou esse consultório aqui, não é? Aqui na Renova. Na Renova, essa parceria que eu estou vendo que está sendo, vai se tornar algo muito especial esse lugar, eu já estou percebendo isso, né? Porque
não basta se cuidar por fora, tem que se cuidar por dentro primeiro, né? Lógico. Porque a cabeça estando boa, tá tudo bem, né? Perfeitamente. Aí a gente cuida do resto, mas a cabeça tem que estar legal. E assim, o fato de hoje, que vai se tornar um centro, pelo que eu estou percebendo, não é um centro de atendimento para várias especialidades Vai estar diferentes. tendo psicólogo também, né? E aí eu vejo a importância de também estar dentro de uma comunidade. A facilidade com que esses serviços vão ser prestados, não só a todo o município, mas especialmente para essas pessoas que moram aqui por perto e que às vezes não tem nem consciência. Então também eu acredito, nós, viu gente, nós vamos ajudar aqui a ter esse trabalho também de conscientização de como a gente precisa da cachola boa. Dr. Walter, o senhor tem quantos anos, o senhor falou? 78. Olha, 78 anos, extremamente lúcido, aqui todo inteiro, conversando com a gente, atendendo, fazendo bem, mostrando que realmente saúde mental é essencial. Muito essencial, é muito mesmo. Todo mundo deveria pensar, e procurar um psiquiatra não significa ser doido. Uma pessoa que está precisando de atendimento e tudo mais, não é doidice ser psiquiatra, de maneira nenhuma. Doidice é não procurar quando precisa, certo? E então é importante que as pessoas se conscientizem disso e que procurem quando houver essa necessidade. Olha, Dr. Walter, hoje foi a primeira de muitas vezes que eu vou voltar aqui, viu? Tudo bem, será sempre bem-vinda. Que nós vamos estar conversando, depois eu vou pegar alguns questionamentos para a gente trazer entendimento para as pessoas, né? E é muito bom. Gente, o número de Dr. Walter, ele atende aqui nas sextas-feiras. Sextas-feiras, né? Início das sextas-feiras, todas as manhãs. Pronto, sextas-feiras pela manhã. Lógico que o projeto dele é que se prolongue os dias, né? Porque ele também atende em Recife, não é isso? Atendo em Recife. Isso. Porque aí eu um parênteses, mas eu atendo em Recife por quê? Primeiro que eu gosto de atender. Sim. Segundo porque em Recife é onde eu ganho meu dinheiro. Sim. Eu tenho uma pousada aqui e essa pousada é deficitária, sempre foi. Mas eu gosto, é outra cachaça que eu tenho, sabe? E então eu trabalho lá para poder manter a pousada aqui. Aí eu não posso deixar. Pelo menos até agora, eu acredito que essa questão é de muitos aqui na cidade. A gente trabalha fora para trazer para cá, porque infelizmente ainda nós temos esse déficit na nossa cidade. Mas né? é gostada de Lucena, a gente gosta de Lucena. Então... a gente ama aqui, né? Eu fui acolhida também. E eu amo este lugar, eu não me vejo mais morando em outro lugar. Então, gente, olha, o número que doutor, para você marcar sua consulta, vai estar aparecendo aí na página, bem direitinho, tá bom? E durante o programa eu também divulgo. E doutor Walter, foi muito bom esse tempo aqui com o senhor. Tá bom. Muito obrigado por se disponibilizar para conversar um pouquinho comigo. Eu gostei muito, né? Apesar de eu não sou muito adepto a falar junto de que tem um microfone, tudinho, eu fujo disso. Mas foi muito bom, eu acho que vou gostar e vou querer falar outras vezes também. Mas olha, doutor Walter, eu acredito que é um dom que Deus me deu, sabe? Eu tenho facilidade de conversar com as pessoas. Mesmo porque o senhor vê assim, eu não venho com perguntas formuladas, com nada decorado, porque assim, flui naturalmente, perfeito, né? E eu acredito que, graças a Deus, tem sido um diferencial do nosso M de mulher. Que nos deixa bem à vontade também, né? Isso também. Então, pode ter certeza que, gente, pode ter certeza que eu volto aqui para conversar, como eu disse a vocês, é um ambiente acolhedor, é um ambiente seguro. Dr. Walter é uma pessoa extremamente ética, né? Obrigado. E então a gente só tem a ganhar
com este patrimônio municipal. Tá ótimo. Obrigado, doutor Walter. Deus lhe abençoe grandemente. A nós todos. É isso, gente. Gente, e como eu disse para vocês, né? Hoje a minha convidada é ela, doutora Sayonara Oliveira, nossa psicóloga, que hoje nós vamos conversar um pouquinho do que eu falei agorinha no Você Viu. Boa noite, Sayonara. Tudo bem com você? Boa noite, pastora. Tudo bem? Boa noite, pessoal de casa. É um prazer mais uma vez estar aqui e poder contribuir um pouquinho com vocês mais uma vez. Isso. Estava dizendo a Sayonara, gente, que daqui a pouco ela já vai ter cadeira cativa aqui. Porque eu cada vez mais vejo a necessidade de estar tratando alguns assuntos, né? Então, hoje eu convidei Sayonara, carinhosamente Sayonara, mas doutora Sayonara, morro de medo dela querer me puxar ali logo pro divã. Fica à vontade. Mas como ela mesmo diz, né, se todo mundo fizesse terapia, o mundo era melhor. Então eu tô quase chegando lá. Medo que depois queiram me dar uma camisa de força, hein? Ó, não, mas é brincadeira, gente. Eu convidei Sayonara porque cada dia mais nós temos visto como a mente das pessoas está doente. Como cada dia mais, não tem nem como explicar como surge cada barbaridade e como as atitudes das pessoas ainda conseguem assim nos surpreender. Então, nós vimos duas coisas. Eu convidei Sayonara para a gente conversar. Primeiro, sobre o episódio do homem que espanca, massacra a mulher dentro do elevador, né? Que para mim aquilo é uma monstruosidade totalmente desmedida. Ali... Sem precedentes. Não tem nem, sabe? E a outra, então... E eu tive aí também, agora há pouco, nós vimos aí a reportagem com o Dr. Walter, um querido, né? Dr. Walter Filgueiras, nosso psiquiatra aqui da cidade. Ó, bem, a gente está bem encaminhado. Psiquiatra e psicólogo, terapeuta, a gente tem aqui na cidade. É verdade. Né? Então... Não procura se não quiser. Não é verdade? E aí... Eu conversando com ele, essa questão de quem procura mais, os motivos que leva, né, muitas vezes encaminhado pelo próprio psicólogo. E uma fala dele, para mim, é o gancho para a nossa conversa. Eu perguntei para ele quem procurava mais, homem ou mulher? E é óbvio que a gente sabe que é a mulher. Mas eu queria ter realmente a certeza que a mulher ela sempre procura mais ajuda. E ele diz que muitas mulheres justamente procuram até para poder lidar com estes casos de violência, com homens agressivos, né? E ele também faz uma fala dizendo que se os homens procurassem, não haveria tanta violência. Então, Sayonara, quando a gente junta esta fala de Dr. Walter e esta violência dentro do elevador, eu estou só citando essa. Ganhou uma repercussão, né? E foi essa semana. Então, até o momento de gravarmos o programa, ainda não houve outra maior. Porque cada hora... Espero que não tenha, espero que... Exatamente. Cada hora a gente se surpreende com uma loucura. Porque que na sua visão profissional, um homem desses, ele transcende até uma terapia normal. Eu acho que ele precisa da camisa de força mesmo. Então, falar sobre violência contra a mulher, que é uma violência contra a mulher, é um assunto muito amplo.
né? Que envolve muitos ganchos. A senhora, como é uma militante da causa há bastante tempo, conhece na realidade, fora dos consultórios, conhece em loco, né? Muitos casos, muitas situações. E existe muitos aspectos sociais, emocionais, que levam a prática dessa violência. É como a gente sempre fala, a violência, ela não começou, essa violência, ela definitivamente ela não começou ali. Ali já é o ápice, né? Ali é o ápice. Os homens, iniciando a sua pergunta, né? Por que os homens procuram menos os serviços de saúde? Então, assim, existem muitos aspectos. Eu trabalhei muito tempo no SUS e uma das questões que a gente sempre falava nas reuniões, batia nesse aspecto, era quando começou as políticas públicas da saúde do homem, a dificuldade que os serviços de saúde têm de trazer esse homem para dentro das unidades de saúde. E que vocês me entendam, a gente não está justificando e nem a psicologia está aqui para passar pano na cabeça de ninguém. Mas o meu papel como psicóloga é acolher essa pessoa e direcioná-la. Sem julgamentos, mas sem, como a gente pode dizer no popular, passar a mão. Não. Mas, assim, existem muitos aspectos que impedem esse homem de estar nos serviços de saúde. Muitas vezes questões de trabalho. E uma das causas principais é que o homem, ele foi culturalmente ensinado a não sentir. O homem, ele não pode sentir. Isso é um problema sério. É um problema sério. Quando um menino tá brincando, uma criança, começando de bebezinho, quando o menino leva uma queda e machuca o joelho, o que é que a mãe diz? Não chora. Não chore não, porque você é homem. Não chora. Homem não chora. E a menina? O que é que a mãe faz? Vai pegar, vai botar no colo, vai abraçar, vai acariciar. Isso eu não estou generalizando, mas eu estou falando de cultura. Num contexto geral. No contexto cultural. O homem, ele foi ensinado a não sentir. Ele não pode sentir, ele tem que calar. Então, por que é tão difícil tratar homem? Geralmente, quando o homem chega no serviço de saúde, ele não vai por ele próprio. É quando ele já está no nível que ele vai ser levado. Porque tudo que ele sente, ele mascara. Não estou sentindo isso não. Não. Eu estou bem. Se você pergunta, são raros os homens que assumem a sua dor. 90% deles não assumem. Eu estou bem. E isso não reflete só nos sintomas físicos, né? Isso vai para uma questão emocional muito maior. Porque se ele não pode sentir uma dor de um machucado, ele vai poder sentir uma dor psíquica. Vai poder sentir uma dor psíquica, poder sentir uma dor emocional. Não, isso é frescura, isso não é coisa de homem, homem não faz isso. E que é isso? Então, assim, a sociedade que hoje cobra que o homem, ele exponha seus sentimentos, é fruto de uma sociedade que antes cobrava que o homem não sentisse. Então, assim... Precisa ser reestruturado. Precisa haver uma reestruturação cultural, né, que começa em casa, onde a dor desse homem precisa ser acolhida. Porém, isso não é justificativa nenhuma para um acontecimento desse. Porque nem todas as pessoas que sofrem dores vão se tornar agressoras. Mas toda pessoa agressora, ela tem uma dor mascarada por trás. E eu vejo que, por exemplo, eles não, às vezes, não saber lidar com estas dores, com estas situações, eles extravasam dessa forma, com violência, com agressividade. Né? E essa agressividade, como você disse, não começou agora, ali foi o ápice, ali, por exemplo, dentro do elevador. Como ele falou, né, como ele não deu entrevista, mas assim, foi falado nas entrevistas, que ele disse que foi uma crise de ciúme, né? Mas a que nível foi uma crise de ciúme? Sim. Né? Para você, em 60 minutos, se não me engano, em 60 segundos, deu 60 socos que dilacerou todos os ossos do rosto. Essa mulher nunca mais vai poder se olhar no espelho. É terrível. Então você vê assim, que ele ama primeiro. Ciúme jamais pode ser posse.
ciúme também já é um problema. Já é uma questão que precisa ser trabalhada. E isso é um ponto muito importante que a senhora trouxe. O ciúme, ele é de uma doença. Né? Não existe ciúme saudável. Não existe. Não tem. Porque o ciúme é o sentimento de posse. Ninguém é dono de ninguém. Né? Exatamente. Então, assim, não existe um ciúmezinho saudável, não. Eu sempre bato nessa tecla do ciúme e eu sempre sou muito questionada por pessoas conhecidas, por amigos e enfim, as pessoas me questionam muito. Esse foi um dos meus primeiros trabalhos na universidade. Eu fiz um trabalho quando eu estava na universidade sobre a questão do ciúme, né? A que nível vai o ciúme? Existe o ciúme saudável, né? Então, assim, muitas das agressões começam justamente com essa questão do ciúme. E o ciúme é uma máscara, na verdade, que esconde outros tipos de sentimento. Vai além do sentimento de posse, de domínio, de controle, né? Então a gente vê que muitas vezes as pessoas, elas preferem mascarar o que sente do que procurar realmente a raiz daquilo que sente. Porque a gente vai, né, em outro aspecto. É muito difícil a gente falar da gente, né, de nós mesmos. Então, assim, imagine uma pessoa que culturalmente sempre teve a instrução de aguentar tudo, de ser super, né, ser o super, ser bem, como é que eu posso dizer uma palavra? De estar ali sempre pronto, né, e aí no momento ele vai se abrir, a dificuldade que os homens têm de abrir e expor o que sentem é infinitamente maior do que a mulher. A mulher, ela chega, ela senta no consultório médico, do lado de uma pessoa que ela nunca viu na vida, começa a conversar e ela conta a vida dela todinha. Verdade. Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca? É verdade. A gente chega no salão... Às vezes a gente fica até constrangida. Eu não acredito que eu falei isso tudo. A gente chega no salão, senta, conversa. A mulher, ela tem mais facilidade de falar de si. Sim. Já o homem, ele tem muito bloqueio. Até os homens entre si, os amigos, a amizade dos homens é diferente. O homem, ele não se abre. É muito raro os que se abrem. Geralmente o homem, ele se guarda. E aí, quando ele tem essas dores e essas frustrações que são mal interpretadas por ele mesmo e não são tratadas, não são levadas, não são reestruturadas, ressignificadas, em muitos casos vai sair em forma de agressão, em forma de violência. Não só na violência física, porque tem homens que não chegam a esse ponto desse caso, né, do rapaz. A gente não consegue nem decifrar o que é. Eu já prefiro nem dizer, né, porque eu já vejo logo uma monstruosidade. Para mim, porque na minha mente, a minha mente não consegue alcançar. Por mais que eu procure entender, eu procuro entender tanto as causas sociais, culturais e tal, mas entender não é aceitar. Então, eu procuro entender, né? Porque aceitar eu não aceito de jeito nenhum. Não aceito, não tem como não tem como aceitar uma coisa dessa. E eu fico até revoltada. Eu sou até, dizer assim, é onde eu preciso, acho que fazer uma terapia, porque eu fico revoltada de um jeito que parece que foi comigo. E outra coisa também, eu me revolto às vezes quando eu escuto as teses de advogados de defesa ou pareceres de juízes, sabe? Nossa, para mim eu fico... Então, acho que por estar envolvida em todo esse processo, mas eu não consigo alcançar o que é que leva, que para mim uma mente dessa é uma mente doentia. Para mim, ao meu ver, né, minha opinião, é que um homem que ele chega ao ponto de fazer uma barbaridade daquelas, como o homem que comete o feminicídio, então, uma agressão deste nível, ele vem da mulher ali sangrando, toda arrebentada, desfalecida, e ainda vá, se o cara pega um revólver, matou, mas
ali é um processo, é uma coisa assim que está acontecendo. E a senhora, como conhece muitos casos, esse caso foi interrompido pelo porteiro. Mas talvez, ou ele tivesse chegado às vias de fato, ou talvez ele tivesse levantado ela, esse mesmo agressor iria levar ela para o hospital e iria fazer com que ela acreditasse... Se sentisse culpada. Se sentisse culpada, que a culpa foi dela. E ele ia, provavelmente, talvez, continuar dizendo que a amava, como a gente vê em muitos casos. Isso. E essa capacidade de fazer, e é uma coisa que as mulheres precisam ser trabalhadas, conscientizadas, que a culpa nunca é nossa. Nunca é nossa. Nunca a culpa é da mulher. Não existe. Então, assim, não, mas também ela, e muitos, depois de uma situação dessas, ainda faz, olha o que é que você me levou a fazer. Pelo amor de Deus, e não tem só a culpa do próprio agressor, tem a culpa da sociedade, porque muitas vezes as pessoas dizem, mulher, mas também tu fosse se relacionar com essa pessoa, ninguém vem com um trailer, né? Ninguém vem. Quando a gente se apaixona por alguém, ele nunca chegou pra ela, quando foi se apaixonar, eu vou mostrar meu lado ruim. Dizer que vou lhe bater, não. Dá sinais, indícios, mas que muitas vezes, por nós estarmos apaixonadas, a gente não dá tanta importância àquilo. Acha que a pessoa vai mudar. E sempre aquela coisa, a mulher, ela romantiza muito. A mulher, ela sempre acha que consegue, com seu amor, consegue modificar. E algumas até conseguem. Assim, mas quando o camarada quer, né? Mas é melhor não pagar para ver, né? É melhor não se arriscar, né? Então, Sayonara, a gente sabe, né? Eu não sei se a senhora viu um caso também essa semana que repercutiu, de um cara que foi condenado pela morte da esposa e ameaçou a irmã dela dentro do julgamento. A senhora viu? Não. Eu vi ontem esse caso. O rapaz, a morte foi em 2022, ele matou a esposa. E, pelo que eu entendi da história, a família ficou buscando justiça. E ele foi preso e estava no julgamento condenado. Ele ameaçou ela na frente do juiz, disse que ia matar ela, de lá da cadeia. Já pensou? E ameaçou o juiz. Já pensou? Então, que espécie de transtorno tão diabólico, que eu não tenho outro nome para colocar, na mente destes homens, que está levando eles a terem atitudes totalmente irracional. Porque o camarada, para fazer esse tipo de ameaça, ele não está no seu juízo perfeito. Ele não pode estar... O nível de racionalidade dele está lá embaixo. Quando eu me aprofundei na história do ciúme, né? Sim. A linha que separa o amor e o ódio é uma linha muito tênue, né? Sim, já ouvi falar então, sobre assim, isso. o ciúme... não é que o ciúme seja uma forma de amor, mas ele tem a mesma proporção. O ciúme não, o ódio. Porque o ódio e o amor, eles estão ali ligados. Então, assim, eles têm a mesma proporção. O fato de eu amar uma pessoa e fazer tudo por ela é quando eu tenho o ódio por essa pessoa e fazer tudo de mal por ela também. Então, assim, a linha que separa o amor e o ódio, ela é muito fina. Então, assim, para você pular, como a gente diz, né? Exemplificando bem, essas linhas que dividem cidades, né? Sim. Aquela linha, é só uma linha no chão. Para você pular de uma cidade para outra, é só um clique. E é o que acontece entre o amor e o ódio. Às vezes as pessoas amam tanto que acaba esse amor, quando ele não é correspondido da forma que o ser humano espera que ele seja, né? E ainda é uma outra coisa que o ser humano precisa aprender. É uma outra questão para um outro programa. A expectativa que eu crio sobre o outro, né? O que é que o outro pode me trazer. E muitas vezes esse homem, ele cria algo na cabeça dele sobre aquela mulher que ela não consegue corresponder. E esse amor se transforma em ódio. E é quando há esses momentos de explosão, deixando bem claro que a gente não está aqui a gente está conversando, passando pano, a gente está dizendo o que é que acontece de fato, né? Porque a gente busca realmente entender o que é que acontece na cabeça, porque a gente não consegue compreender. Mas aí, quando a gente vai, a gente vê a notícia, né? Tá.
Mas quando você vai analisar o antes daquilo dali, lá bem atrás, é quando você começa a analisar a vida dessa pessoa, não é que isso justifique, mas aí é quando você começa a ver por que ele foi trilhando esse caminho. Tem um antecedente. Tem os antecedentes. Tem um antecedente, tem uma raiz. E, assim, se não houver uma verdadeira mudança de mentalidade, você acredita que as leis possam dar jeito nisso? Então, hoje em dia, melhorou muito, né? Para o que era antes. E, assim, as políticas, eu percebo também que em relação a outros países, aqui no Brasil, é bem mais, como é que eu posso dizer? Hoje está sendo mais aplicada a lei do que antes, né? Eu já li algumas coisas a respeito sobre violência em Portugal, que lá não tem esse tipo de... como é aqui. E eu noticiei até agora há pouco, que na Itália, agora, feminicídio vai dar prisão perpétua. Prisão perpétua. Mas eu também vejo... Sabe, mas o Brasil ainda é um país que mata muitas mulheres. Muito. Nós fomos recordes em 2024, pelo amor de Deus. Nesse primeiro semestre, já foram 19 mulheres mortas aqui. O problema da lei, né, que avançou, eu digo que avançou e retrocedeu. Porque quando a agressão contra a mulher virou toda tem essa rigidez na lei, aí eu acho, isso é um achismo meu, que os homens começaram a matar mais. Porque a agressão, ela pune mais, de fato, do que a morte em si, né? Aí agora o feminicídio está transformando... Enfim, eu acho que tem um longo caminho ainda para ser tratado. Porque, na verdade, antigamente, as mulheres morriam, as mulheres eram mortas, e havia muitas justificativas. E não era contabilizado feminicídio. Entrava também como homicídio. Porque até pouco tempo atrás, o homem matava por legítima defesa da honra. Isso. Então, havia respaldos na lei para que ele pudesse matar. E as leis eram criadas unicamente por homens. Por homens. Eu acho interessante, e eu gosto de pontuar isso, é que as pessoas... porque as feministas... pastora, a senhora não pode ser pastor e feminista. Gente, pelo amor de Deus, feminista é uma mulher que luta pelos direitos sociais de igualdade das mulheres com os homens. Não tem essa... porque sai distorcendo, e aí virou essa bagunça, essa salada. Mas ai de nós, mulheres, se não houvessem mulheres que desde sempre lutaram, falaram, brigaram, porque se hoje há leis que pontuam nossos direitos, é por causa de mulheres que brigaram, e não por causa dos homens. Não tem aquele... hoje eu vejo, e eu espero que daqui para frente cada vez mais, e eu vejo também que isso é uma questão de educação, falei isso quando estive no programa com o Josean, a questão de, na escola, na primeira infância mesmo, já começar a criança ser ensinado que violência doméstica é algo assim, bizarro, que violência doméstica não é normal, não é normal. Que tem que ter respeito de tal maneira no falar, no tratar, no cuidar. Essa questão que a senhora está trazendo da educação é muito forte, porque quem educa os homens? Não são as mulheres. Nós, né, mulheres, é que temos a responsabilidade. Não é que a responsabilidade seja da mulher, mas a gente sabe que na realidade dos fatos, a maioria das crianças são realmente cuidadas pelas mães, pelas avós, por tias, e não pelos pais. Existem os casos, né, as exceções onde os pais estão mais presentes, mas a maioria é pelas mulheres. Então, assim, nós como mulheres e como mães, precisamos educar esses filhos, homens, para que no futuro isso não mais aconteça. Porque no passado, até pouco tempo atrás, essa cultura assim, o homem pode tudo, a mulher não pode nada, ela era ensinada,
Dentro de casa. E as mulheres, por sua vez, elas foram ensinadas pelos homens. As mulheres, a se calarem e culturalmente, né, anos a fio, as mulheres foram ensinadas que a mulher tinha que suportar tudo, a mulher tinha que aguentar tudo, e que o homem, ele era o rei, o governante soberano e absoluto. Muitas vezes, por anos a fio, a religião foi usada para isso. Os homens distorceram princípios estabelecidos até pelo próprio Deus para favorecer, né? E hoje a gente está sofrendo as consequências de séculos, mas a partir do momento... se a palavra fosse ensinada da forma que jamais homem nenhum faria isso, né? Porque o que a palavra diz é o quê? Que o homem, ele deve amar a sua esposa igual Cristo amou a igreja. E o que é que Cristo fez pela igreja? Deu sua vida. É um amor sacrificial, né? Então até você, eu sei que você ainda não viu, porque foi antes de você chegar, eu até ministrei a palavra em cima disso. Porque é interessante como os homens se agarraram ao versículo da submissão e não entenderam realmente o significado dela, né? E a gente vê que se agora, a partir do momento que eu passo a ter uma consciência e eu não começar a me posicionar como mulher, eu vou estar dando continuidade. Então, tem gente, pronto, essa situação do elevador, aí, mas também ela estava vivendo com ele ainda por quê? Se sabia que ele era agressivo. Quem é que sabe que ele era agressivo? Quem não sabe se foi a primeira vez? E outra coisa. Da agressão física. Mas alguma coisa ela fez. Alguma coisa. Então, enquanto nós mulheres mudar isso... ainda colocando culpa em quem não tem. Em quem é a vítima. E nós, mulheres, precisamos ensinar outras mulheres a ter uma linguagem diferenciada. Né? Eu vejo... E eu vejo que você, como psicóloga também, deve enfrentar esse desafio até com as próprias mulheres, para que elas possam enxergar que determinadas coisas nas suas vidas é porque vem aceitando esta visão. Muitas vezes as mulheres, elas estão num contexto onde as pessoas justamente falam sobre isso. Mas por que não deixa, por que não sai? Porque existe um outro aspecto, né, que a gente chama de dependência emocional, que às vezes essa mulher, ela tem uma dependência emocional em cima desse agressor. Uma dependência financeira, que é uma grande causa, assim, das mulheres ainda se manterem. Geralmente, muitas vezes tem filhos, não tem trabalho, então assim, não consegue. E tem outras que, inclusive, mulheres famosas, né, que a gente conhece. Sim. Eu sempre cito o caso da influenciadora daquela Cíntia Chagas, né? Uma mulher riquíssima, totalmente independente. E eu achei muito interessante uma fala dela sobre essa questão da violência, quando perguntaram justamente a ela isso. Por que ela não deixava? E ela disse que no âmbito da sua autossuficiência, de ser tão independente, ela sentia a necessidade de ter aquele homem provedor, protetor, e isso tudo ele mostrava ser para ela. E os atos de violência que ele começou a demonstrar, ela entendia aquilo como se fosse uma forma dele se mostrar um masculino, um homem que cuidava dela, e por ela ser tão autossuficiente, tinha essa fragilidade emocional, né? Então, assim, não é só... Existem todas as camadas da sociedade, desde as pessoas mais ricas até as pessoas menos favorecidas. Sempre vai ter uma questão por trás do que faz aquela mulher ficar ali. Não é porque ela quer e nem é porque ela gosta de sofrer, mas existe uma questão bem específica. E aí, voltando um pouco, então, como você disse, aquele homem, quando ele não vai procurar, ele é levado.
a procurar ajuda. Ele é levado para um tratamento. Pronto, nesse caso desse que a gente está discutindo, né? Possivelmente, alguma coisa da sentença dele vai encaminhá-lo para o tratamento. Ele não vai porque ele quer, porque ele acha que precisa. Ele vai obrigado. Ele vai obrigado. Que aí era isso que eu ia falar. Um outro aspecto que impede os homens de procurar, não só os homens, para que você procure ajuda para determinada coisa, você precisa ter a consciência de que aquilo é um problema. Que você precisa. De que você precisa. Eu não vou procurar tratamento para os dentes se eu não achar que eu tenho uma dor de dente. Se eu não achar que eu preciso melhorar, que eu preciso fazer. Então, assim, o homem, ele não acha que isso é um problema. Ele não enxerga essa questão emocional dele como um problema. E ele acha que ele sozinho consegue resolver. Então, assim, se ele não enxerga como um problema, ele nunca vai procurar ajuda para algo que ele não acha que é um problema. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso realmente é muito sério. Então, eu acredito que nós precisamos fazer um trabalho com os homens, né? É necessário. Gente, olha, o alerta. Vamos fazer. E interessante, aí entra uma outra coisa. Homem escuta homem. Homem não escuta mulher. Ainda, né? Ainda é assim. Ainda é assim. Então, nós precisamos de homens, não apenas nessa questão do enfrentamento à violência doméstica, mas em todo o aspecto, né? Mas de estar conscientizando os homens a procurar ajuda. Porque para o que é ruim, que vai ser outro programa também, ó, vão vendo aí, viu? Vou botar na agenda. Que nós conversamos um pouco deste movimento aí dos incel, dos red pill, quer dizer, gente para fazer o que é ruim, incentivar ao que não presta, tem bastante. Então, a gente precisa dos homens que realmente se levantem para dizer, não é assim, né? Porque, meu Deus, como é que a mulher, ela foi... Ai, veja só, como eu acredito que é uma ação tão diabólica. A mulher, porque nós somos cristãs, tá? Eu e Sayonara somos cristãs, nós cremos nas escrituras, e lá nós aprendemos, porque está escrito, não foi algo que nós criamos, que a mulher foi criada porque Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. A mulher foi criada para a glória do homem. E como é que o homem pega aquilo que Deus criou para ele? Um presente, né? Um presente. Porque nós somos aperfeiçoadas, o homem veio do barro, a gente veio da costela. Como é que pega um presente divino para judiar, para massacrar, para fazer essas barbaridades? Então, os homens precisam estar aí nesse levante também, de dizer, não, a mulher é um presente, né? E não está se levantando com ódio contra as mulheres, com ódio contra as mulheres. Mas hoje eu vejo que a internet, claro que é uma coisa que é muito boa, mas ela também tem seus pontos muito negativos, né? Então, assim, hoje você entra na internet e você encontra apoiadores para tudo que você quiser fazer. É verdade. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, assim, existem fóruns, existem comunidades, existem páginas que vão te ajudar a disseminar o bem e a disseminar principalmente o mal. Então, assim, hoje em dia tudo está muito polarizado, né? Ou você é isso, ou você é aquilo. Os extremos. Os extremos, tá? Tudo muito extremista. Então, assim, ou você ama as mulheres ou você odeia. E quando você odeia, tem um monte de gente que vai odiar junto. E já tem um monte de gente que vai ser contra. Então, assim, tudo que você procurar de apoio, você vai encontrar na internet, infelizmente. Não só a parte boa, mas também a parte ruim. É verdade. E assim, falando também para os homens, eu sei que tem muito homem que ele até tem vontade de procurar, mas tem vergonha, né? Muito homem tem vergonha de chegar numa unidade de saúde, né, no PSF, e dizer, eu quero um encaminhamento para o psicólogo. Muito homem tem vergonha. Então, assim, hoje em dia a gente tem serviços de terapias online, onde ele não vai precisar nem sair de casa. Verdade. E a gente vai para um breve intervalo e a gente volta e você vai falar sobre isso,
porque vamos encaminhar esses homens para terapia também. A gente volta já já. Imagine sua empresa parada por 24 horas. Os prejuízos seriam apenas financeiros? Assim como cuidamos da nossa saúde para prevenir doenças, a subestação elétrica, o coração do seu sistema elétrico, necessita de atenção especial. Sem ela, toda a sua produção pode parar. Com a manutenção preventiva, é possível detectar e solucionar problemas antes que eles causem danos maiores. Utilizamos tecnologia de ponta para diagnósticos precisos, garantindo a segurança e a eficiência de sua operação. Não espere o inesperado acontecer. Se já passou mais de um ano desde a última manutenção da sua subestação, é hora de agir para evitar um prejuízo maior. World Elétrica Soluções, onde cuidar da sua energia é a nossa prioridade. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lê aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo em educação. Tá com o novo Ninho do Saber no Funcionários 3 e chegou a 101 o número de creches. Tá com 49 unidades escolares em novo padrão. 6.000 alunos com deficiência acompanhados por cuidadores. Tablets e Chromebooks com internet nas escolas. E agora tá também com a Poupança Futuro. Tá com tudo, hein? Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Já pensou em escapar da correria e se conectar com a tranquilidade da natureza? Na Casa Pé na Areia Caminho de Moisés, cada detalhe foi pensado para que você se sinta em casa, com o conforto que você merece e a vista que você sempre sonhou. Localizada em Lucena, no litoral norte da Paraíba, a Casa Pé na Areia oferece um atendimento personalizado, ideal para casais, famílias ou quem busca um descanso de verdade. E você ainda pode realizar o seu casamento, aniversário, formatura ou evento corporativo. Casa Pé na Areia Caminho de Moisés, onde o mar abraça o seu descanso. Gente, e como nós estávamos falando aqui, né? Todo mundo precisa de terapia, né? E aí, Sayonara já estava falando das terapias online, e assim, eu gosto muito dessa frase dela. Se todo mundo fizesse terapia, o mundo era um lugar melhor, né? É verdade. Então, assim, com a questão da pandemia, né? A pandemia trouxe essa questão do online para todas as áreas, né? E na psicologia não foi diferente.
Hoje em dia, existem profissionais que exclusivamente atendem apenas online, né? Existem muitos profissionais que atendem só online. Tenho colegas que saíram de consultório e atendem apenas online, não faz mais atendimento presencial. E essa é uma forma, não só para os homens, para as mulheres também, mas você que está aí, que tem seu marido, ou seu namorado, seu noivo, ou você homem que também está nos assistindo, e não se sente à vontade em procurar um serviço presencial, esse é um caminho que você pode seguir, né? As terapias online. Existem inúmeras plataformas, né, que você pode pesquisar na internet. Existem plataformas que tem vários profissionais e você entra nessa plataforma e se cadastra e consegue o atendimento. E existem os profissionais, assim como eu e outros profissionais que atendem online. E você não vai precisar nem sair da sua casa, não vai precisar ter aquele contato físico, né? Porque muitas vezes o homem ele se sente constrangido. Mas assim, eu vou falar uma coisa que ninguém acredita, mas é verdade. A dificuldade é a primeira sessão. Depois da primeira, você não quer viver sem. Eu não tenho um paciente nesses meus anos de profissão, né? Eu me formei em 2011 e comecei a atuar em 2012. Desde 2012 que eu atendo. Eu não tenho um paciente que me disse: eu não quero mais a terapia. Todos eu dei alta. Nenhum paciente assim que abandonou porque não queria mais, porque não estava gostando. Às vezes deixa de ir por inúmeros outros fatores, né? Mas nunca porque, eu não gostei, eu não quero ir. Não é que eu seja a melhor psicóloga do mundo, não é isso. Mas é que o processo terapêutico, ele faz uma diferença gigante na nossa vida. Então, assim, eu faço terapia, a pastora em breve vai fazer também, né, pastora? Que ela já me prometeu no outro programa. Verdade. Brincadeira. Verdade. Então, assim, você, a partir do momento que você começa a fazer terapia, você vê que muda o sentido da sua vida, literalmente. Você vai começar a ver coisas que você nunca viu. E não é porque a gente vai abrir uma caixinha mágica que vai sair. E vai lhe dar. Não. Você vai encontrar todas as respostas que você procura. A gente vai só direcionar. E eu creio que realmente isso é muito importante. E eu converso muito, né? E eu vejo, assim, na minha opinião em relação a mim, né? Que eu sou assim com Deus, tá, gente? Aquela coisa da profunda intimidade. Mas eu aprendi a fazer uma coisa, eu aprendi a me rasgar. Eu aprendi a estar rebuscando constante. Isso não quer dizer que eu não preciso de terapia, não, que eu sei que eu preciso, que eu tenho uma caixa preta que eu tenho medo de abrir ela. Que eu tenho quando eu abrir essa caixa preta, meu Deus, só Jesus. Só misericórdia. Sabe que vai sair de lá, né? Mas é assim, eu estou constantemente avaliando a mim mesma, meus sentimentos. Então, essa questão assim, aquilo que a gente costuma falar do autoconhecimento. Autoconhecimento. Assim, por que eu estou sentindo isso? Não, peraí, isso aí vem de onde? E realmente eu rebusco e eu encontro muitas vezes as raízes, né? E ali, todas as vezes que eu encontro a raiz, eu encontro a cura, né? Porque a gente precisa ser curado na alma. A psicologia, ela vem para nos ajudar a isso. E muitas vezes a gente nem imagina de onde vem determinadas questões da nossa vida. Né? Você acha... Eu tive um caso de uma pessoa, e aí quando a gente estava trabalhando um determinado aspecto na terapia, ela lembrou e ela disse: eu nunca imaginei que isso vinha dessa questão. Então, assim, muitas vezes são coisas que não tem nada a ver aos nossos olhos, né? Mas que traz uma carga emocional que a gente vai mascarando durante toda a vida, né? É verdade. A gente vai deixando de lado, vai colocando outras coisas como prioridade, vai achando que a gente é capaz de lidar com aquilo, de passar aquilo, e isso vai se transformando. Eu sempre costumo dizer, né? É naquela sujeirinha que a gente vai jogando embaixo do tapete. Uma hora o tapete não vai mais cobrir. É verdade. Né? E aí, quando estoura, quando explode, muitas vezes explode em questões... Porque o nosso sistema, né, emocional, ele somatiza, né? Então, assim, as dores não expressadas, elas vão sair de alguma forma.
Às vezes sai numa questão, o corpo fala, sai numa doença. Tem várias doenças que são cientificamente comprovadas, que tem a ver com questões emocionais. Muitas vezes o paciente vai para o médico com a doença e o médico encaminha para uma terapia, porque tem a ver com ansiedade, com várias outras questões. E o paciente vai, não, ver porque o médico mandou. E aí, quando a gente começa o processo terapêutico, ele começa a entender, começa a enxergar, começa a se abrir, né, de fato, e se permitir, né, viver aquela experiência, aquele processo terapêutico, e aí vai conseguir, de fato, chegar na raiz do problema. Eu particularmente, eu acredito que eu estou ali naquela camada assim, de pessoas privilegiadas que conseguem se rasgando, sabe? A sua fala, né, achei bem interessante, da caixa preta. Muita gente tem essa questão de não procurar a terapia porque tem medo aonde vai mexer. Porque, assim, inconscientemente, ela fechou aquela caixa e aquela caixa tá ali guardadinha, né? Então, deixa ali. Aquilo que a gente não mexe, mas aquilo dali tá crescendo, né? E uma hora ela vai aparecer. Eu falo isso, mas em relação a mim mesma, eu tô sempre rebuscando, porque sentimentos ruins, pensamentos ruins, eles geram muito prejuízo, muito dano para nós mesmos, né? E para todas as pessoas que nos cercam. Então, às vezes a gente, como é o caso desses homens violentos, também tem mulheres violentas, né? Ciumentas demais e agressivas, porque eu fui uma mulher extremamente agressiva. Seria um ponto interessante para a gente em outro momento, né? Porque os nossos programas sempre vêm colocando a mulher sempre na parte da vítima, né? Mas a gente sabe que não é 100%, né? Existem as mulheres que não são tão sábias como deveriam ser, né? Porque também tem a questão das raízes, né? Então, muitas vezes nós somos agressivas e não é porque saí. No meu caso, gente, eu era uma pessoa tão agressiva que não era só agressiva com palavras, era também em atitudes. Então, graças a Deus, eu fui curada. Por quê? Por causa dessa, eu acredito, benevolência, desse privilégio de estar sempre rebuscando e entender. Não é aceitar, porque quando eu aceito... Eu não melhoro. Eu não mudo. Exato. Porque eu vou estar justificando. Mas quando eu entendo e eu não aceito, eu vou buscar. Peraí, eu preciso mudar. Peraí, isso aqui precisa ser alterado, isso aqui precisa ajustar. Mudar, né? Porque você vai vendo que a gente sempre... E o importante é a pessoa entender que isso daqui que eu faço não está sendo bem para mim, não é pelo outro, né? Eu tenho que mudar por mim, pela pessoa que eu quero ser, por quem eu quero me tornar. Porque quando a gente muda pelo outro, a mudança não é genuína. É verdade. E não é verdadeira. E ninguém temporária, né? É temporária, porque ninguém consegue manter aquilo que... Se eu não mudo por mim, é porque eu não acho que aquilo está correto. Eu deixei de fazer, eu mudei essa questão por você, né? Sim. Pelo companheiro, pela companheira. Isso gera uma cobrança infinita. Gera uma cobrança. E aí, lá na frente, eu não vou conseguir manter essa mudança, porque essa mudança não foi minha, foi sua. É verdade, é verdade. E isso acontece muito com nós, mulheres, pelo fato de romantizar as situações, os relacionamentos, e supostamente se muda para se encaixar dentro de uma realidade que não é a nossa. E aí se torna um problema maior ainda, que vai ser para outro programa também. Se vocês perceberem, nesta pequena conversa, a gente já tem mais 3 programas em vistas. A carteirinha vai sair. A carteirinha vai sair. Sayonara, muito obrigado. Deixa seu Instagram aqui sempre para o pessoal, quem quiser buscar ela. Eu tenho certeza que ela é excelente profissional. Para mim é um prazer muito grande e realmente é mais uma das nossas infinitas conversas que vamos ter ainda. Tudo certo, pastora. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a vocês de casa que
estão nos prestigiando, né? Estão nos dando esse tempo, né, de vocês. Eu espero que eu tenha contribuído, né, com esse tema que é tão relevante. E é sempre um prazer estar aqui, estarei disposta a estar em outros momentos para a gente discutir outros assuntos. O Instagram, Sayonara Oliveira, vai estar aí. E eu espero que vocês, quem tiver alguma dúvida, quiser conversar alguma coisa, pode me perguntar lá, fiquem à vontade. Eu estou sempre disponível para responder. E a questão da terapia online também, estou disponível para os atendimentos. Muito bem. Muito obrigada, Sayonara. Linda ela, né? Uma pessoa maravilhosa. Então, gente, sexta-feira que vem eu volto. Beijo no seu coração. E olha, bora-se embora para terapia.